Oi pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Recapitulando o que nós já fizemos, nas últimas semanas nós aprendemos a criar imagens, nós aprendemos a criar cenas, nós aprendemos a criar animações, mas usando o que nós chamamos de primitivas gráficas. O que são essas primitivas gráficas, hein? São os círculos, os polígonos, as retas que nós usamos para fazer esses últimos desenhos, essas últimas animações nas nossas aulas. E aí vem uma pergunta, né? Tudo bem, funciona, até fica legal criar as coisas usando retas, polígonos, círculos, mas será que não tem um jeito mais fácil para fazer isso? Tem sim, gente. E esse jeito é justamente utilizando imagens que já estejam prontas, correto? Aliás, pessoal, olhando para esse slide, olha, os jogos digitais, eles normalmente, principalmente os jogos 2D, né, para ser mais preciso, eles normalmente são criados através de imagens. Ou seja, eu apresento um conjunto de imagens na tela e esse conjunto de imagens, à medida em que passa, à medida em que uma se sobrepõe à outra, elas dão para a gente a impressão de movimento, né? Elas dão para a gente a impressão de uma animação. E, gente, como é que nós fazemos esse tipo de coisa com o Love 2D, hein? A gente vai usar, pessoal, antes de mais nada, uma função chamada love.graphics.newImage. E essa função newImage, ela vai servir para quê? Ela vai servir justamente para a gente carregar uma imagem dentro de uma variável, correto? Tá, eu carrego uma imagem dentro de uma variável e depois, como eu faço para essa imagem aparecer na tela? Como a gente já fazia antes, pessoal. A gente faz essa imagem aparecer na tela através da função love.graphics.draw. Tá certo? Tenho aqui um exemplo muito simples, olha. Inclusive eu vou tentar rodar esse exemplo com o meu Zero Brain. Então, olha, antes deixa eu mostrar para vocês, olha. Esse exemplo que eu vou mostrar para vocês, ele está numa pastinha chamada Hamster 1. E eu vou passar esse material para vocês depois. Fiquem tranquilos com relação a isso. Nessa pastinha, gente, eu tenho uma imagem, né? Essa imagem do hamster que eu quero mostrar na tela. E eu tenho também um programa que vai servir justamente para fazer isso, para mostrar essa imagem. Vamos dar uma olhadinha no programa antes de mais nada. Está aqui o programa, pessoal, já aberto no meu Zero Brain. Nesse programa, gente, eu uso a função love.load para carregar a imagem do hamster em uma variável e a função love.draw para mostrar essa imagem na tela gráfica para a gente. Vamos dar uma olhadinha em como isso funciona. Olha lá, na função love.load eu tenho uma variável chamada hamster, tá certo? E essa variável vai receber um arquivo que é uma imagem. Joia, como é que eu faço para carregar uma imagem dentro de uma variável? É simples, pessoal. Olha, eu tenho que usar essa função love.graphics.newImage, que eu comentei agora há pouco com vocês. E como argumento dessa função, eu indico o nome da imagem que eu quero que seja guardado nessa variável. Tá? Feito isso, gente, a imagem já vai estar disponível para a gente, olha, nessa variável que eu estou indicando aqui. Tá certo? Aí, olha, na função love.draw, eu simplesmente chamo a minha variável que contém a imagem através de love.graphics.draw. Tá certo? Dentro dessa função, eu coloco o que, gente? Eu coloco o nome da variável que contém a imagem e eu coloco as coordenadas onde eu quero que essa imagem apareça. Tá ok? Bom, eu já comentei com vocês que o Love 2D, o Zero Brain, eles não gostam muito do software de gravação de vídeo que eu estou usando, né? Então eu vou tentar rodar o arquivo e vamos ver o que é que sai. Se não rodar, fica à disposição de vocês para que vocês possam posteriormente fazer a execução desse programa por conta própria. Mas vamos ver se ele roda. Olha lá, rodou, não é? Rodou, executou, bacana. Então eu estou vendo na minha janelinha gráfica justamente a imagem do hamster que eu falei para vocês que estava aqui na minha pastinha. Tá? Então, olha, através da função love.graphics.newImage, eu coloquei essa imagem em uma variável e através da função loveGraphicsDraw eu desenho a imagem que está na variável nessa posição da minha tela gráfica.
E o resultado, como vocês podem ver, é esse daqui. Tranquilo, gente? Vamos ver um pouquinho mais de detalhes sobre isso, voltando à nossa apresentação. Tá? Então, eu acabei de mostrar para vocês esse exemplo. Agora, olha o que eu quero que vocês vejam. Muito importante. Voltando aqui de novo. Olha, eu falei para vocês que love.graphics.draw precisa do nome da minha variável, que é hamster, não é? E precisa também das coordenadas onde eu vou colocar essa imagem. Nesse exemplo do hamster, 325, 225. Tá, mas o que representam essas coordenadas? Gente, olha aqui, as coordenadas elas representam o canto superior esquerdo da imagem. Tá? Então, olha, vou voltar ao slide. Essas coordenadas aqui, 325, 225, elas equivalem ao canto superior esquerdo desse desenho do hamster, tá certo? Então é sempre isso que eu vou indicar, tá? Na hora de mostrar uma variável que contém uma imagem. Beleza, gente? Certinho? Seguindo, então. Essa função loveGraphicsDraw, ela tem mais parâmetros do que esses três que eu mostrei para vocês. Eu mostrei para vocês, olha, o primeiro parâmetro que vai armazenar a variável que contém a imagem. Opa! Eu mostrei os dois parâmetros que me indicam a coordenada do canto superior esquerdo da imagem, que é a minha referência para que eu desenhe o arquivo. Além desses três parâmetros, né, que eu acabei de falar, existem outros. Tem um parâmetro aqui que a gente chamou de R, que ele serve para mostrar para a gente a orientação do objeto. Olha que interessante, pessoal. Nesse exemplo, eu coloquei o hamster certinho, né, orientado certinho, na vertical, vamos dizer assim, não é? Pode ser que eu queira girar esse hamster, não é? Fazer com que ele apareça inclinado, deitado, de ponta cabeça, enfim. Eu controlo isso, olha, com esse parâmetro SR, perdão, tá certo? Outra coisa, gente, pode ser que eu queira mudar o tamanho do meu objeto. Pode ser que eu queira fazer com que esse meu objeto apareça um pouco maior ou um pouco menor do que ele é de verdade. Então, olha, para isso eu uso esses parâmetros SX e SY, né, que estão indicados aqui, que falam para a gente, olha, a escala do objeto. Ok? Normalmente esses parâmetros não aparecem porque a escala é 1 para 1, né? A escala é do mesmo... a escala equivale ao tamanho do objeto, tá certo? Além da escala, pessoal, tem outros dois aqui, ó, OX e OY, que falam o que para a gente? O ponto de origem do objeto. Tudo bem que eu vou colocar a minha imagem, a imagem do meu objeto, né, no canto superior esquerdo, mas pode ser que eu queira trazer isso para o centro, né? Então eu preciso deslocar a origem para o centro. E eu faço isso, olha, justamente usando esses dois parâmetros, OX e OY, tá certo? Outros dois parâmetros que a gente tem à nossa disposição são KX e KY. Esse KX e esse KY, eles são o que a gente chama de fator de distorção. Olha essa imagem aqui para a gente entender o fator de distorção. Nessa imagem desse retículo, né, desse quadrado em azul, eu vejo que ele não está distorcido, não é? Então, olha, o fator de distorção está no padrão. Agora, na imagem que eu tenho em verde, sobrepondo a azul, existe alguma distorção. E essa distorção eu controlo justamente através desse fator K. Testem depois para vocês verem como isso funciona. Ok? O que eu quero mostrar para vocês agora? Um outro exemplo do hamster. Vamos ver ele na prática, né? Vamos ver ele aqui no Zero Brain Studio, né? Então, olha, esse exemplo ele está num outro diretório, né? Então, olha aqui, eu vou mudar o diretório. O primeiro exemplo que eu mostrei para vocês está no hamster 1. Esse exemplo agora ele está no hamster 2, tá? Nessa pastinha hamster 2, eu tenho também a imagem do hamster, né? E esse arquivo main.lua que vocês sabem eu tenho que utilizar para poder executar o meu programa. O que esse meu programa tem de diferente em relação ao último, pessoal? Pouca coisa. Aqui, olha, eu criei as variáveis hamster
e essa outra variável rx fora da função loveload, tá? Na função loveload eu atribuí valores a essas duas variáveis aqui. A função rx eu atribuí o valor 0 e a função hamster eu atribuí a imagem do hamster, como eu já tinha feito antes, tá? No exemplo anterior eu não usava love.update. Nesse exemplo eu estou usando loveUpdate. Mas por que eu quero usar o loveUpdate? Olha aqui dentro da minha função loveUpdate, o que eu tenho? Rx igual a rx mais 1. Ou seja, sempre que eu entrar na minha função update, eu vou fazer o quê? Eu vou incrementar de 1 unidade o valor dessa variável rx. Tá, mas você vai ficar incrementando isso para sempre? Onde isso vai parar? Não, não é para sempre, né? Na hora em que o valor de rx for maior ou igual a 360, eu faço o rx voltar a zero. Por que eu fiz isso? Seguinte, pessoal, olha, de novo, love.graphics.draw. Tá certo, eu vou desenhar. Quem eu vou desenhar? Eu vou desenhar o hamster. Onde eu vou desenhar o hamster? Olha que legal agora, olha o truque de mágica. Agora, gente, love.graphics.vivid. Love.graphics.rate. O que significam essas duas funções, gente? Lembra que até agora a gente estava batendo cabeça para descobrir qual era a largura e qual era a altura do quadro em que a gente vê a nossa imagem, não é isso? Então, né, essa função love.graphics.getWidth, ela retorna para a gente justamente o que? A largura da nossa imagem. Já essa função love.graphics.getHeight, ela devolve para a gente o que? Justamente a altura da imagem. Bom, então eu estou colocando o hamster onde? Eu estou colocando o hamster nessas coordenadas, tá certo? Mas, olha o seguinte, eu não estou colocando no final da janela gráfica. Eu estou colocando no final da janela gráfica dividido por 2. Isso quer dizer que eu estou colocando, pensa comigo, na onde? Exatamente no centro da imagem. Correto, gente? Então, olha, para que eu fiz isso? Para o meu hamster aparecer exatamente no centro da minha imagem. Tá. Lembra que eu falei que eu podia mudar a orientação da minha imagem? Pois é isso que eu estou fazendo usando a variável rx. A variável rx, ela vai mudar o que para a gente? A variável rx, ela vai mudar a orientação do objeto. Então, olha, conforme o meu love.draw for sendo executado e a minha variável rx muda de valor conforme aqui no loveUpdate, o hamster vai acabar girando. Então, olha, no final das contas, o que eu vou ver é o desenho do hamster girando ao longo do tempo. Tá certo? Só que tem um pouquinho mais, ó. Olha, depois que eu acertei o giro, né, o raio, a orientação, eu tenho esse 1 e esse 1. O que esse 1 e esse 1 fazem, vocês lembram daquilo que a gente viu agora há pouco? Esse 1 e esse 1, eles são a escala. Por que eu coloquei 1 e 1? Para dizer que eu estou mantendo a minha escala do mesmo jeito. Eu não estou mudando a escala. O tamanho do hamster vai continuar o mesmo. E olha, para finalizar, eu usei hamster, getWidth dividido por 2. E hamster, getHeight dividido por 2. Lembra o que esses dois parâmetros fazem, gente? Esses dois parâmetros, pessoal, deixa eu até mostrar aqui para vocês não se perderem. Então aqui, ó, é o OX e o OY. Esses dois parâmetros, eles servem para a gente alterar o ponto de origem do objeto. Isso quer dizer que eu não quero mais que o meu ponto de origem seja no canto superior esquerdo. Com os valores que eu usei, já eu explico como, o meu ponto de origem ele vai parar no meio do objeto. E aí ele vai rodar certinho, bonitinho, em torno do próprio eixo de rotação. Vamos entender melhor um pouquinho esses dois parâmetros da forma como eu coloquei. Hamster 2 pontos significa que dessa variável hamster eu quero tirar alguma informação. Que informação eu quero tirar? Eu quero tirar a informação getWidth, ou seja, a largura da imagem. E eu estou pegando a largura de imagem e dividindo por 2. Por que dividindo por 2? Para pegar exatamente o meio da largura. Olha agora aqui, ó.
hamster, dois pontos. Hamster dois pontos, por quê? Porque eu quero pegar alguma informação do hamster. Que informação que eu quero? Eu quero pegar, olha aqui, a altura da imagem. Só que eu não quero, olha, a altura da imagem exatamente. Eu quero a altura da imagem dividido por 2. Por quê? Para colocar isso exatamente no meio da altura, no meio da altura. Ou seja, combinando esses dois parâmetros, eu movo a origem dessa imagem do hamster exatamente para o centro dela. Tá? Vamos ver se essa imagem, se esse programa vai rodar legal aqui no meu computador. Vamos ver. Olha, e está rodando, gente. Então, vocês estão vendo? Eu estou conseguindo certinho ver o hamster girando. Por quê? Por que eu estou vendo o hamster girando, gente? Porque enquanto o tempo passa, eu faço a minha variável Rx sempre aumentar de valor. Até que ela chegue em 360 graus, não é? Quando então eu faço ela voltar para zero. Certinho, gente? Voltando então para a nossa apresentação, mais uma vez. A gente parou aqui nesse exemplo, né? E agora, tarefinha. Na tarefinha de vocês, vocês vão ter que fazer o que para mim? Vocês vão ter que construir um cenário. Tá vendo esse cenário aqui, ó? Ele lembra alguma coisa? Lembra, né, gente? Vocês vão construir esse cenário. O professor, mas eu vou ter que construir isso daqui na mão? Não, gente. Vocês não vão ter que construir na mão, não. Olha, eu vou passar para vocês essas 4 imagens, tá certo? E com essas 4 imagens, vocês vão montar o cenário. Só que, olha, deixa eu pedir mais uma coisa para vocês, vai? Não faz o cenário ficar parado, não. Faz a nuvenzinha andar, tá? Faz um negócio mais bonitinho. Faz a nuvem se mover, sei lá, para a direita, a hora que ela sair, ela volta, para ficar um negócio legalzinho mesmo, tá certo? Mas enfim, olha, essas 4 imagens vão ser passadas para vocês. Detalhe, cor de fundo da minha cena. Cor de fundo da minha cena eu faço como eu fiz até agora e uso o background, não é? Escolho uma cor para fundo e coloco lá e tá tudo certo. Legal, gente? Referência para a gente saber um pouquinho mais. E assim a gente acaba essa primeira parte da nossa aula. Eu vou interromper por aqui e já já eu volto com a segunda parte da aula, ok?